Pessoal, eu não gosto de falar de coisas polêmicas, porém eu achei muito importante vir aqui falar minha opinião sobre esse tema, que é as terapias. Será que fazer terapia é pecado? É errado? Eu achei muito importante trazer isso aqui para vocês, porque eu andei navegando aqui na internet e em pleno 2025 eu encontrei coisas assim absurdas a respeito da terapia. Eu encontrei um podcast chamado Pod Crente, onde um dos temas fala assim: as armadilhas da terapia. Terapia para quê? Encontrei também um que fala assim: por que a terapia nunca vai curar a sua alma? E eu fiquei muito chocada com o que eu vi. Eu fiquei muito chocada com aquilo que eu escutei, sabe? Falando que terapia é coisa do diabo, que terapia é engano, que terapia é coisa do inimigo. E um monte de baboseira que eu encontrei. E o que mais me deixou chocada nisso tudo foram terapeutas, psicólogos, psicólogas, dizendo que tinham abandonado a profissão porque tinham entendido que aquela profissão ali não era de Deus, que essa profissão estava indo contra o Espírito Santo. Gente, eu não acredito nisso. Eu tô fazendo esse vídeo aqui para vocês, mas eu ainda estou cética quanto a esse assunto. Que de fato tem gente que acredita que a psicologia, que a psicoterapia, que as terapias reconhecidas cientificamente, né, que essas terapias não são de Deus ou podem atrapalhar a sua fé em Deus. Na verdade, gente, eu não podia nem estar chocada, porque quando eu fui estudar psicologia positiva, eu sou especialista em psicologia positiva, quando eu fui estudar a psicologia positiva, eu tive medo, sim, de que coisas que eram ensinadas ali fossem contra a minha fé. Eu fiquei muito com medo mesmo, sabe? Mas eu fiquei muito maravilhada quando eu entrei na aula e as coisas que o professor falava eram todas extraídas da Bíblia. E aquele meu professor, que é o professor até que trouxe a psicologia positiva aqui para o Brasil, que é o Helder Camei, né? Uma pessoa maravilhosa, né? O Helder. O Helder, ele é budista, ele nem cristão é. Mas tudo que ele falava ali na aula tinha a ver com o que está na Bíblia. Inclusive, teve uma aula que meu marido pediu um microfone e nós falamos ali onde que estava escrito, né, sobre a gratidão, porque ali falava assim que eles falavam que era para agradecer antes de ver o milagre acontecer, e ele não sabia explicar de onde vinha isso. E nós falamos que Abraão, o pai da fé, né, ele se fortalecia em Deus agradecendo antes de ver se concretizar o seu filho Isaac. E eu tinha medo na psicologia positiva também, porque trabalha com meditações guiadas, né? Meditações guiadas, não é obrigatório, mas pode trabalhar com meditação guiada. Eu falava, será que essa meditação vai me levar a descrer em Deus? E não tem nada a ver, gente. A meditação era sempre falando de algo legal que aconteceu na sua infância, ou de algo legal que você pode projetar para o seu futuro, um novo trabalho, um novo emprego, enfim, alguma coisa legal que você pode projetar. Não tinha nada a ver com tirar a sua fé, tá? E cada ciência que eu fui aprendendo, cada coisa que eu fui aprendendo no autoconhecimento, só me levou a crer mais em Deus. Então, eu fiquei muito chocada quando vi um pastor falando que quando a gente está fazendo alguma terapia, a gente está negando o Espírito Santo. A gente está substituindo, através da terapia, o Espírito Santo. Eu falei, meu Deus, como que eu posso substituir Deus? Um ser insubstituível. Totalmente insubstituível. E eu fiquei pensando, se você tá com dor de cabeça, você vai lá e compra uma Neosaldina, um remédio, e você toma para ficar bom, né, daquela dor de cabeça, será que você tá substituindo o Espírito Santo? Tipo, nossa, o Espírito Santo não me curou, então vou lá, tomo a Neosaldina, glórias sejam dadas a Neosaldina. Será que é isso, gente? Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários aqui a tua interpretação, porque eu não consigo entender a mente de pessoas que acham que qualquer coisa na vida vai substituir
Deus. O Espírito Santo é Deus. Então, ele é insubstituível. Ele me dirige a hora que ele quiser, ele te dirige a hora que ele quiser, no momento que ele quiser, da forma que ele quiser. Sabe? Eu já tive experiências com o Espírito Santo em que ele falou comigo em lugares totalmente assim, impossíveis na minha cabeça dele falar. Eu não estava orando, eu não estava no monte, eu não estava me consagrando, eu não estava fazendo nada. O Espírito Santo foi lá e falou, faz isso, 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 isso. Ele é um ser insubstituível. Ele é um ser insubstituível. De fato, se você vai fazer uma terapia, se você vai fazer algo de autoconhecimento e você tem essa mente tão pequena que qualquer coisa para você é maior que o Espírito Santo, não faça nada. Não tome remédio, não faça terapia, não faça nada, porque tá na sua mente. Tá no jeito como você enxerga Deus, né? E eu fui vendo, assim, muitas matérias falando contra a psicologia, pessoas abandonando a psicologia, e eu não tô aqui defendendo a psicologia, tá, gente? Eu já tive uma experiência com a psicologia muito boa, e já tive uma experiência com a psicologia muito ruim, e eu não acho que o erro, que o pecado está na ferramenta. A psicologia é uma ferramenta, a psicologia positiva é uma ferramenta, as terapias em si, a psicanálise é uma ferramenta. Eu também já passei por processo de psicanálise durante 6 meses. Para mim foi muito bom para o meu autoconhecimento. Eu não acho que o erro está na ferramenta. Eu acho que o erro está em quem aplica a ferramenta. Então, eu acredito sim, né? Até que quando fala as armadilhas da terapia, a armadilha pode estar em quem faz a terapia. Porque antes de fazer a terapia, você precisa checar quem está fazendo, quem é o terapeuta, né? E aí é bem legal que você veja se ele está alinhado aos seus valores, se ele está alinhado aos seus princípios, se foi importante para você também, se está alinhado à sua religião. É bom a gente checar esse terapeuta. Se ele já deu resultado na vida de alguém, é muito importante que você veja os depoimentos. Veja o que as pessoas falam a respeito desse profissional, tá? E quando muitas pessoas falam a mesma coisa desse profissional, é porque ele de fato é bom, tá? Então, a minha opinião é essa, gente. Não é a ferramenta, mas é quem aplica essa ferramenta que vai ajudar você. O meu choque maior também é porque se eu não tivesse passado por terapeutas, né, eu não descobriria, por exemplo, a questão que eu sou uma pessoa neurodivergente. Eu tenho, sou diagnosticada como autista nível 1. Tá? E você pode falar, Cláudia, você está aceitando uma doença, né? Você como cristã está aceitando uma doença. Primeiro eu quero falar para você que autismo não é doença. É uma neurodivergência, é uma forma cerebral de enxergar o mundo de uma outra maneira e também a questão da sensibilidade, né? Nós somos mais sensíveis a calor, a frio, a gente escuta mais, né? Os ouvidos a gente escuta mais. Às vezes temos uma dificuldade também de expressar, né? De conversar e tudo mais, mas todas essas coisas que são da neurodivergência eu levo para o Senhor. Eu procuro não ficar com aquela mente fixa. Porque eu não consigo me comunicar. Pense bem, se eu levasse isso ao pé da letra, eu não estaria na internet há mais de 7 anos aqui na internet, trazendo coisas para vocês, me comunicando, trabalhando no digital, 100% digital. Então, é importante entender a neurodivergência, é importante entender aquilo que a gente é, sabe? E não negar, não negar. E os sintomas a gente trata assim, trata com a terapia, leva para Deus, trabalha. Eu acho que é um conjunto, gente. Mas escutando esses pastores, essas pessoas que eu estava escutando, que eu achei uma aberração total, uma das coisas que eu parei para pensar foi como eu cheguei até o autoconhecimento. E aí o Espírito Santo, que está comigo o tempo todo e com você também, se você crê nele, né? Ele me levou a lembrar de uma terapeuta maravilhosa chamada Darleide. Eu acho que o nome dela, não sei o sobrenome, acho que é Darleide
não lembro tudo, mas se você colocar aí Darleide Consultórios de Família, que ela é da Igreja Adventista do Sétimo Dia, você vai encontrar Darleide aí. E aí eu lembrei que o meu processo de autoconhecimento de fato começou quando eu assistia o consultório de família da Adventista do Sétimo Dia, né? Eu via na internet, tem coisas maravilhosas deles aqui na internet. E como a sabedoria dessa mulher, que ela é uma psicóloga, trabalha com família e ainda também é formada na parte de sexualidade. Então eu falei, gente, como que essa mulher me ajudou sendo uma cristã, sendo uma pessoa que alinha tudo isso à palavra de Deus, sabe? E leva convidados lá também, ela levou um psicólogo maravilhoso que tinha uma pegada meio coach, meio de desenvolvimento pessoal assim, mas do meu jeito. E como tudo é muito alinhado com princípios e com valores e com sabedoria e com a ciência. Porque, gente, a ciência, ela pode sim ser uma ferramenta maravilhosa pra gente. Porque uma coisa é a mente, né? A mente, Deus fala assim, pensar em tudo que é puro, justo, honesto, amável, de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, nisso pensar. Já falei isso aqui no vídeo passado. Então, a mente da gente precisa estar bem. E a gente está num mundo muito atribulado. E quando você desabafa, quando você fala, quando você explica, né, o que está acontecendo com você, você é curado, você é transformado. A própria Bíblia fala, confessai os vossos pecados, vossos erros, vossas falhas uns para os outros. E às vezes não é pecado, às vezes não é erro, às vezes não é falha, mas é uma dificuldade que você está passando. Quando você desabafa com o outro e desabafa com alguém que tem entendimento, com alguém que tem inteligência, com alguém que tem sabedoria para te ajudar, não é que ela vai substituir o Espírito Santo, gente, pelo amor de Deus. O Espírito Santo vai testificar aquilo que ela está falando. Se ela está falando coisa boa, o Espírito Santo vai te dar paz no coração, né? Isso é muito importante. E eu lembrei da Darleide, sabe? E de quanto eu sonhei em ser um pouco parecida com ela, né? Na sabedoria, na fala, nesse alinhamento com as coisas de Deus, que deixa tudo bem claro, bem suave, bem verdadeiro, né? E aí eu falei, existe ainda esperança, né? Porque nós não podemos, em pleno século 21, sermos pessoas que dá passos para trás, porque eu vejo que ir contra a psicologia, ir contra as terapias em si, é dar passos para trás, é pensar arcaicamente. E muitas dessas pessoas que eu vi, eu prestei atenção numa coisa, elas estavam com medo era de perder o território, sabe? Porque elas querem o território da sua mente todas para elas. Inclusive um dos caras que eu vi, das pessoas lá, o ministro lá que eu vi falando, ele falava que ele tinha um curso e que ele ensinava nesse curso a pessoa a adquirir o autoconhecimento, a pessoa a se curar. Eu falei, tá explicado, né? A pessoa demoniza uma coisa para trazer para ela, só para ela, aquilo. Só que eu acho muito sério isso, porque quando eu trago para mim toda a responsabilidade, tudo, né, a responsabilidade de curar aquela ovelha, aquela pessoa, eu tô trazendo a responsabilidade da vida dela toda para mim. E eu entendo que a responsabilidade de um ministro, de um pastor, de um padre, de alguém que cuida de alguém na parte espiritual, eu entendo que essa responsabilidade é apenas a parte espiritual. E eu entendo que é muito pesado você pegar todos os problemas daquela pessoa, daquela ovelha para você, entendeu? Eu falei, mal sabe essa pessoa que está fazendo. E aí ele metia o malho em Carl Jung, em todo mundo da psicologia, nos filósofos, enfim, todo mundo. Gente, eu quero dizer para vocês, não é defendendo Carl Jung, não sou junguiana, não sou nada disso, mas eu estou defendendo aqui algo que é científico, e tudo na vida é luz e sombra. Você vai encontrar coisas iluminadas e coisas negras, e aí sim vem o amado Espírito Santo dizendo, olha, isso aqui não combina com você, isso aqui sim combina com você.
vem esse discernimento, né? Esse discernimento dado por Deus. Então, gente, outra coisa que eu quero falar para vocês é muito legal vir na internet e buscar esses temas, sabe? Tipo, isso aqui é pecado, isso aqui é certo, isso aqui é errado. E é muito legal ver a minha opinião, né? E dar aqui a minha opinião é muito legal, porque isso mostra que nós estamos num mundo onde nós temos liberdade de expressar o que a gente acredita, mas é mais importante você pedir a Deus, você perguntar a Deus, você ir até o Espírito Santo e perguntar, isso é para mim? Isso não é para mim? Tá? Porque tem muita gente dizendo também que é dirigida pelo Espírito Santo, e não, ela está ali convencida pelo homem. Quando eu vi esse podcast desse moço, desse pastor, eu quase acreditei. Eu falei, nossa, será que o tempo todo eu estava errada? Será que o tempo todo eu estava fazendo coisa que desagrada a Deus e eu não sabia? Aquilo foi meio que penetrando em mim. Mas ao mesmo tempo eu pensei assim, não, peraí, como que eu vim parar aqui? Como que eu consegui ajudar tantas pessoas? Eu nunca vi pessoas que passaram por mim, né, com um processo de autoconhecimento, que apesar de não ser terapeuta, eu sou analista comportamental, e ajudo pessoas a conhecerem os seus perfis comportamentais, a definição de profissão, de carreira, a virem para o digital, a se desbloquearem, né, através desse processo de autoconhecimento. Falei, como que eu ajudei tanta gente e nunca alguém me glorificou e me colocou no lugar de Deus? Porque não é, eu sou apenas um instrumento. E Deus pode usar a ciência como instrumento, pode usar a psicologia, pode usar o autoconhecimento, pode usar várias coisas como instrumento. Você precisa perguntar ao Espírito Santo e deixar que ele te dirija, entende? E veja quem está alinhado com os seus princípios, com os seus valores, com a sua fé. Isso é importante, porque tem muita gente mesmo que pode te dar conselhos do mal. Tem muitas pessoas que podem te dar conselhos ruins, e às vezes elas estão até disfarçadas com uma pele de cordeiro, tá? Então, eu deixo para você essa questão de buscar Deus e também a questão de que Deus falou assim, é pelos frutos que você vai conhecer alguém. Não é por uma carteirinha de membro, não é porque vai à missa, porque vai para a igreja evangélica, porque vai não sei para onde, não é por causa disso não, tá? É pelos frutos que essa pessoa dá. Então, observe os frutos, sabe? Converse, veja antes. Geralmente, um terapeuta, ele costuma fazer uma sessão antes, uma sessão gratuita. Eu, pelo menos, aconselho, né, as pessoas que passam por mim, que são terapeutas, a fazerem. Eu também, a parte de análise comportamental, eu faço uma sessão gratuita. Nessa sessão, é bem importante você conhecer, você checar, você fazer perguntas para essa pessoa, você entender o que essa pessoa pensa, como que essa pessoa age, e vem então a fazer, né, a terapia se você sentir paz no coração, ou o processo de autoconhecimento que você for fazer, tá? Coaching, né? Coaching também, que é bem comum hoje ter nas igrejas e tal. Nas igrejas em si, eu quero até fazer um vídeo sobre isso, porque dentro de igreja eu sou contra, tá? Dentro de igreja eu sou contra. Mas você ser um cristão que aplica, né? É importante, eu também sou, né? Eu também gosto. No coach a gente não dá conselho, nós fazemos perguntas, levamos você a uma reflexão e a tomada de decisão é totalmente sua. Eu não vou te dar conselho. Se um coach te der conselho, ele tá errado, tá? Porque ele não pode dar conselho. Psicólogo geralmente dá conselhos. Eu também não gosto muito dessa linha de dar conselho, né? Tem uns que dão, tem uns que não dão. Mas a minha dica para você é isso. Faça uma análise prévia de quem vai te atender, tá? Não dê ouvidos a quem fica colocando assim, demonizando, sabe? Demoniza a terapia, demoniza isso, demoniza aquilo. Calma, não faça isso. Para de demonizar as coisas. Estuda a respeito, veja o que é melhor para você, veja se você precisa de ajuda, busque autoconhecimento, como eu sempre falo aqui. O autoconhecimento, ele precisa andar junto com o conhecimento do alto. Você precisa dos dois. Você precisa ter uma vida tanto plena mentalmente, porque tudo começa na mente, quanto você precisa ter uma vida plena espiritualmente, tá? E é muito importante, tá, que as pessoas entendam
E até quando eu comecei o canal aqui, eu fiquei com medo, né? Porque tem pessoas que elas querem, né? Quando elas encontram alguém na internet, as pessoas viram um guru dela, e aí se ela ia para uma igreja, ela deixa de ir, se ela tinha uma prática espiritual, ela deixa de praticar, e ela fica só se alimentando na internet. E eu não queria, nem quero ser essa pessoa, sabe? Que substitui. Porque, que nem eu falei, o seu líder religioso, ele vai cuidar e vai prestar conta da sua alma, vai prestar conta do seu espírito a Deus, tá? Eu tô aqui para te ajudar no autoconhecimento. Eu tô aqui para te ajudar a continuar tendo fé também, tá? Mas eu não vou dar conta da sua alma, né? Até porque eu nem te conheço pessoalmente, né? Infelizmente ainda não dá para ter esse contato tão grande assim. Mas é muito importante que você não abandone as coisas que você já faz, sabe? Mas é muito importante que você adquira autoconhecimento. Porque tem muita coisa, gente, que é comportamental e tem muita coisa que é espiritual, sabe? E o comportamento, quem muda somos nós, né? O autoconhecimento, ele me ajudou demais. Eu tenho até um vídeo aqui falando sobre isso e quero fazer outros também, porque me ajudou demais. Inclusive, quando eu entrei nesse autoconhecimento com a Darleide, vendo os vídeos aqui na internet, eu comecei a estudar sobre meu perfil comportamental. E foi essa busca do perfil comportamental que me fez me relacionar melhor com as pessoas. Então, hoje, as pessoas quando me conhecem e tal, eu conto até da neurodivergência, do autismo nível 1, todo mundo diz, Cláudia, é impossível, você não tem isso, não é possível. Mas por quê? Porque eu adquiri autoconhecimento e eu consegui vencer aquelas barreiras, aquelas batalhas, aquelas coisas que não encaixavam, né? Para que eu tivesse amizades, para que eu tivesse bons amigos, para que eu conseguisse me conectar, me comunicar, né? Então, tudo isso através do autoconhecimento, e aqui eu não estou vacilando e glorificando o autoconhecimento, porque nunca foi sem Deus. O autoconhecimento me leva a entender assim, olha, eu tenho esse ponto de dificuldade. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo me ajuda a dizer assim, mas com Ele eu posso vencer todas as coisas. E o que eu posso fazer da minha parte para melhorar, né, mentalmente, e o que da minha parte eu posso fazer espiritualmente também para melhorar. Então, a minha parte eu faço, creio, e a parte de Deus Ele faz, tá? Então, eu quero deixar isso aqui bem claro para vocês, a minha opinião, e deixa a sua opinião aqui, que é muito importante para esse vídeo chegar para mais pessoas, porque tem gente por aí que pode estar se desviando da verdade e se desviando de se conhecer a si mesmo por causa de influências e de pessoas que, sinceramente, têm um pensamento muito estranho, na minha opinião, né? Eu as respeito, que Deus abençoe a vida delas, tá? Mas que tudo na vida é com prudência. E eu vou terminar falando uma palavra que Deus me deu, né? Que foi assim, quando Deus fala para Josué, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Então Deus fala assim, não seja extremista, sabe? Tem que ter um ponto de equilíbrio na vida. A vida precisa de equilíbrio. Precisa de equilíbrio. Então é isso que eu quero deixar para vocês, como a minha opinião, como conselho, e espero muito que esse vídeo faça sentido para você, tá? Se você gosta desse conteúdo, deixa o seu like. E eu quero também que você comente, muito, muito, muito que você comente. E me siga se faz sentido para você seguir alguém que pensa dessa forma, tá? Então, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para você. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!